Aonde se encontra a maior banalização em nome de Deus? Aonde se encontram os homens mais hipócritas que vivem em nome de Deus? Aonde está os maiores escândalos no nome de Deus? Aonde está pregada as mentiras em nome de Deus? Não está na mesa de um bar. Não está no centro de macumba. Não está no meio de traficantes. As maiores mentiras, os maiores escândalos, os homens mais hipócritas que vivem usando o nome de Deus em vão, mentindo em nome de Deus, enganando o povo em nome de Deus, está dentro das igrejas, dos centros religiosos que chamam de casa de Deus, que ensinam o povo que lá vão encontrar Deus. Aonde se encontra as heresias, os falsificadores da palavra de Deus? É na mesa de um bar? É dentro do centro espírita? É no meio dos traficantes? Aonde se encontram os maiores falsificadores, os maiores mentirosos, que levam o povo à mentira como se fosse verdade de Deus, pregando a mentira, falsificando a palavra e tirando o povo da direção de Deus? Aonde se encontram esses homens? São dentro das igrejas. Aonde está a maior mentira de Satanás sendo levada para o povo, que leva o povo a se desviar de Deus? Aonde está sendo pregada as maiores mentiras de Satanás, que leva o povo a viver uma vida abomináveis, reprovadas, se perdendo, endurecendo o coração para Deus? Aonde está sendo pregadas essas mentiras? Dentro dos centros religiosos, chamados de igrejas, casa de Deus. Aonde se encontra a maior banalização? Aonde está o povo vivendo as maiores banalizações em nome de Deus? É nos bares? É no centro de macumba? É no meio dos traficantes? É não. É dentro dos centros religiosos, chamados de igreja. Vou perguntar mais uma coisa importante para você entender. Aonde se encontra o maior grupo de pessoas hipócritas, mentirosas, fingidas, que não vivem a verdade? Aonde se encontra o maior número de pessoas hipócritas, fingidas, que não vivem a verdade? Dentro dos centros religiosos chamados igrejas. Porque essas pessoas procuram apresentar-se como de Deus, mostrando o que não é, enganando os homens e não a Deus. Aonde se encontra, aonde está o maior grupo de hipócritas, mentirosos que vivem mentira em nome de Deus? Está no bar? Nos centros espíritas? Está no centro dos traficantes? Está dentro dos centros religiosos chamados
igrejas, religião. Aonde está a maior ação de demônios se transfigurando como anjo de luz, como espírito de luz, como Deus, levando o povo a ouvir mentira em nome de Deus? Aonde se concentra? Aonde Satanás estabelece a sua força do engano e da mentira para continuar prendendo essa humanidade, impedindo elas de chegar a Deus? Aonde? Não é na mesa de um bar, não é no centro de macumba, não é no meio de traficantes. É dentro dos centros religiosos chamados igreja, religiões. Aonde está as pessoas com o coração mais duro? As pessoas que rejeitam e negam mais a palavra de Deus? É nos bar? É nos centros de macumba? É no meio dos traficantes? É não. É na religião. Se tem um povo que tem um coração mais duro para Deus, é o povo que está nas religiões. Aonde se encontra o grupo de pessoas que resistem mais à verdade do Evangelho? Aonde está o grupo de pessoas que mais negam a palavra? Aonde está um grupo de pessoas que mais desprezam a palavra? É nos bares? É no centro de macumba? É no meio dos traficantes? É não. É nos centros religiosos chamados igreja. É dentro das religiões. É no convívio religioso. É na vida mentirosa que o povo vive como se fosse para Deus. Dentro das religiões. Olha a pergunta que eu vou fazer. Qual foi o grupo de pessoas que Jesus foi duro, reprovou e condenou abertamente? E disse que eles eram sepulcro caiado, filhos do diabo, raça de víboras, que viviam de aparência. Quem foi o grupo de pessoas que Jesus deu essas palavras duras? Foi aos bêbados? Aos ladrões? Às prostitutas? Foi aos religiosos. O grupo que fizeram mais oposição a Jesus. O grupo que mais combateu e resistiu a Jesus foram os religiosos. Pessoas que se denominam de Deus. Pessoas que dizem que são de Deus. Pessoas que dizem que são melhor do que as outras, porque não são do mundo, são de Deus. São essas pessoas que mais estão reprovadas por Deus. São essas pessoas que mais estão reprovadas por Deus. São as que dizem que são de Deus. São as que mais escandalizam. São as que mais vivem abominação. São as que mais desprezam a palavra. São as que mais são usadas por Satanás para impedir outras pessoas de entrar no reino de Deus. São as pessoas que se dizem de Deus, que vivem na religião. Não as que são de Deus, que estão em Cristo no Evangelho. As pessoas que se dizem de Deus são as pessoas da religião. As pessoas que são de Deus são as pessoas que estão em Cristo, porque creram na mensagem do Evangelho e se converteram a Ele. Que é para onde o Evangelho nos leva. É para Cristo. Está em Cristo. Olha que coisa importante que eu vou repetir de novo, para você guardar isso e ter cuidado, para você não estar incluído nesse contexto. As pessoas que mais estão reprovadas por Deus são as pessoas que dizem que são de Deus, que vivem na religião. Porque as pessoas que estão aprovadas por Deus são as que são verdadeiramente de Deus,
que estão em Cristo pelo Evangelho. Amados amigos, irmãos em Cristo Jesus, pessoas que ouvem este irmão que fala agora com você, por meio desse vídeo na internet, esse meio de comunicação. Esse é o trabalho que eu faço. Não. Esse é o trabalho que eu faço da comunicação do Evangelho, do esclarecimento da verdade, reprovando e condenando a mentira, aborrecendo o mundo que está na mentira, no maligno, mas agradando a Deus, levando a verdade aonde eu estou. Eu não estou nessa ou naquela igreja, eu não estou nessa ou naquela religião, eu estou na verdade, e a verdade é Cristo. É o lugar que, se você quiser estar em Deus e ser de Deus, você deve estar. Não é em nenhuma religião, não é em nenhuma igreja, é em Cristo, para que você seja membro que forma a igreja de Deus, que não é essa que tu estás, que não é a tua denominação, que não é nenhum centro religioso, nenhuma instituição religiosa. A igreja de Deus é constituída por pessoas que estão em todos os lugares da terra, seladas com o Espírito Santo, porque creram em Jesus para receber esse selo, tornando-se membro do corpo de Cristo, que é essa igreja, um corpo místico, formado por pessoas. Não uma instituição religiosa, num lugar físico geográfico. A igreja de Cristo somos nós que estamos em Cristo para ser de Deus. Não é as pessoas que estão dentro de igreja achando que são de Deus. Esse é o meu trabalho, comunicar, questionar, interrogar, despertar em você o senso crítico, forçar você a pensar, trabalhar você para raciocinar, usando a inteligência que Deus te deu para o conhecimento dele e o entendimento do que ele nos ensina. Você precisa conhecer e entender por onde Deus nos mostra o meio e o caminho e o lugar para a gente estar nele, tendo a vida com ele, na esperança da promessa da vida eterna com ele, quando deste mundo sair. Então, pense nisso. A maior atuação de Satanás com a mentira para desfazer da verdade de Deus não está dentro dos centros de macumba, não está no meio dos bêbados, dos ladrões, está dentro do sistema religioso, aonde se concentram pessoas para viver a mentira de Satanás como se fosse verdade de Deus, aonde essas pessoas desprezam, endurecem e rejeitam o coração fechado para não aceitar a palavra de Deus. Aborrecem a Deus, vivem práticas abomináveis a Deus, banalizam o nome de Deus, pisam e desprezam a palavra de Deus. Vá pregar para um macumbeiro, ele escuta o Evangelho. Vá pregar para um bêbado que está na mesa de um bar, ele escuta o Evangelho. Vá pregar o Evangelho para uma prostituta que está se prostituindo, ela escuta o Evangelho. Vá pregar para um traficante, escuta o Evangelho. Pregue para um assassino que mata pessoas, ele escuta o Evangelho. Agora vem cá, vai pregar para um religioso, evangélico, católico, budista, espírita, mormon, testemunho de Jeová, para tu ver a rejeição que essas pessoas fazem ao Evangelho por defender seus princípios religiosos, suas tradições religiosas, sua vida formal religiosa. Vai pregar para um desses religiosos para tu ver a barreira que tu vai encontrar. O coração fechado, a mente fechada, já vão logo desfazer de você em defesa da sua religião. Não, eu já sou de Deus. Vão logo dizer que é de Deus. Não vão parar nem para ouvir. Vão combater contra a palavra.
não aceitando a palavra. É isso que acontece, meu amigo. É isso que é a realidade neste mundo que Satanás domina dentro da religião. Os maiores homens que usam o nome de Deus para lucro, para ganhos financeiros, são os que estão dentro da religião. Usam o nome de Deus como instrumento de Satanás para o seu benefício próprio, ganância, cobiça, avareza. Aonde estão fazendo negócios do povo, tendo vantagem, tendo glórias, mas indo a juízo. Indo a juízo, porque o juízo não tardará para esses que não estão na verdade e nem vivendo pela verdade. Vou repetir para você entender. O juízo vem para todo aquele que não está na verdade e que não anda pela verdade. A verdade é Jesus. Andar pela verdade é andar por Cristo, por aquilo que Ele ensinou. Então muitos estão pensando que vão ser livres do juízo de Deus, porque estão dentro das igrejas, andando pela formalidade religiosa das igrejas, da religião. O caminho para o homem andar, encontrar Deus no final dele, a porta para o homem entrar, encontrar a salvação de Deus, encontrar a salvação de Deus, tendo acesso a Deus, não é a religião A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, e muitas que são as centenas e milhares de religiões. O caminho para o homem andar, para encontrar a salvação no final do labor desta vida, o lugar que o homem deve estar, para ter a segurança que a sua alma esteja guardada e livre do juízo, não é nenhuma religião. Não é escravizado, devoto, consagrando seu viver, centralizando sua vida dentro de nenhuma religião, vivendo legalismo religioso. É em Cristo e por Cristo que o homem é livre do juízo e encontra o destino final, a vida eterna com Deus. Não pense você que você está seguro, que você é de Deus, que você está guardado para a salvação. Dentro desse meio que você está, religioso, não pense. O lugar seguro é Cristo. Não é uma instituição. Não é um ambiente. O lugar seguro é Cristo. Não pense você que a sua vida está santificada, que você está bem, que Deus está te aprovando com essa vida formal, bonitinha, zelosa, praticante da religião que você vive. Porque esse não é o mérito, nem o meio por onde o homem encontra isso. É só por Cristo. Pare e pense um pouco. Analise o testemunho que Paulo dá da sua convenção a Cristo. Observe o que Paulo vai falar de tudo que ele viveu, dos valores, dos princípios, daquilo que ele entendia que levava ele a Deus. Observe o testemunho do apóstolo Paulo, falando sobre a sua convenção. Ele vai dizer que tinha todas as qualidades, que era um religioso zeloso e praticante, era irrepreensível, guardando toda a ordenança da lei. Paulo vai dizer que ele era um adepto da religião mais radical do povo judeu, a religião farisaica. Paulo era fariseu, devoto, zeloso, praticante, a ponto de perseguir aqueles que convertiam-se a Cristo e anunciavam a Cristo. Paulo perseguia, porque Paulo pensava
que estava fazendo a obra de Deus. Estavam perseguindo aqueles que anunciavam a obra de Deus ao mundo. Paulo perseguia. Mas quando Paulo teve uma convenção a Cristo, dentro da situação que aconteceu, Paulo agora, com a mente iluminada, Paulo vai entender. E olha o que Paulo vai dizer. Se você ler o relato de Paulo, lá em Atos 26, versículo 4 e 5. Se você ler Filipenses, capítulo 3, 4 a 8, você vai ver Paulo dando esse relato. Você vai ver Paulo testemunhando da sua convenção, falando daquilo que ele guardava como princípios e valores para Deus. Ele vai dizer que considerou tudo como esterco, reputou por perda, para que fazendo isso ele pudesse, pelo conhecimento de Cristo, ganhar a Deus. Enquanto ele estava guardando os princípios e os valores, e vivendo, se gloriando na sua religião, no seu estilo de vida, no seu zelo, nas suas práticas da vida religiosa, ele nunca ia ter um encontro com Deus. Mas quando Paulo se converte a Cristo e entende que nada disso é o meio ou o caminho para o homem viver com Deus, ele agora diz que considerou tudo como esterco para que pudesse ganhar a Cristo. Teve por perda, teve que renunciar. Você que está aí guardando valor e tradição da sua religião, seja ela católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová ou qualquer outra, se você não renunciar para se converter a Cristo e buscar viver com Deus pelo conhecimento de Cristo, você vai continuar enganado, perdido e afastado de Deus. Nunca vai poder chegar a Deus se não tiver o conhecimento de Cristo e não converter-se a Ele. Você que pensa que pela sua obra religiosa, pelos seus méritos de prática religiosa, pelas suas atividades e tarefas religiosas, você que pensa que porque você vive fazendo boas obras dentro da vista dos homens na religião, você pensa que isso vai lhe levar a Deus? É preciso você entender o que a Bíblia relata sobre Cornélio, no capítulo 10 de Atos. A palavra vai testificar de Cornélio ali, mostrando que Cornélio era um homem praticante do bem dentro da religião. Era um homem que tinha virtude. Era um homem íntegro e reto. Praticante da religião. Bom testemunho na sua sociedade. Um homem piedoso, ajudava os outros. Mas Cornélio não tinha vida com Deus. Não estava na salvação. Eu vou te dizer por quê. Porque o texto vai dizer que foi preciso para ele ter o conhecimento da vida dele com Deus, do conhecimento para ele ter a salvação. Foi preciso Jesus enviar Pedro à casa de Cornélio, para que Cornélio ouvisse a pregação do Evangelho, para que ele, ouvindo e crendo, ele fosse salvo. Mas Cornélio já era religioso. Cornélio praticava a religiosidade. Cornélio fazia tudo que hoje o povo vive se gloriando, achando que é de Deus, fazendo e praticando dentro da religião. Mas todavia, Cornélio ainda estava perdido de Deus, afastado de Deus e reprovado por Deus. Porque só há um meio por onde Deus aceita e aprova o homem. Só há um meio. Esse meio é Jesus. Ele vai descer. Esse meio é Jesus. Ele vai descer. Só há um meio. É esse meio que a palavra ensina. O meio único é Jesus. Não é a religião, não é a vida religiosa, não é a justiça do homem, o mérito do homem, a virtude do homem, o que o homem pratica ou deixa de praticar. Ninguém vai ser aprovado por Deus pelas suas obras para ser salvo e justificado do pecado, saindo da condenação. Para o homem ser salvo, justificado do pecado e sair da condenação, só crendo em Jesus Cristo. Porque isso é pela fé que o homem é justificado. E essa fé em Jesus, na obra de Deus, que foi feita com esse propósito, com esse objetivo, para essa finalidade. Proporcionar essa condição para o homem, essa graça para o homem.
só por Cristo. Cornélio estava na perdição. E o texto vai dizer que foi dito a ele que chamasse Pedro para pregar para ele a palavra, o evangelho, que daria a ele o conhecimento para ele encontrar a salvação. Daria a Cornélio o conhecimento para Cornélio encontrar a salvação. Isso quer dizer que Cornélio, com todas as qualidades, com toda a virtude, não tinha salvação. Não estava em Deus. Não estava aprovado. Examina isso, vai ler Atos 11, versículo 14. Que o texto vai explicar para a gente entender que Cornélio tinha que ouvir as palavras que daria a ele o conhecimento da salvação. Por onde ele alcançaria a salvação? Salvação não é por vida religiosa, por prática religiosa, dentro de nenhuma religião ou igreja. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. Quando você ouve o Evangelho. Cara, não, valeu. Salvação é por crer no Evangelho, que conduz a tua mente, o teu entendimento, a tua direção a Cristo. Salvação não é por estar dentro de nenhuma igreja evangélica ou qualquer outra. Salvação é por crer no Evangelho. E para você crer no Evangelho, tem que ouvir o Evangelho. Como você vai crer se não estão te pregando o Evangelho? Estão te pregando o Evangelho anátema. Estão te levando conceitos e princípios e valores de homens e não de Deus. Estão escravizando tu, alienando tu, robotizando você dentro de princípios de homens, na mentira e no engano de Satanás. Como você vai chegar a Deus se você não está sendo esclarecido com a verdade do Evangelho, que é por onde nós temos o conhecimento para chegar a Deus? Como você vai chegar a Deus? Vai viver enganado nesta vida de igreja, achando que já está em Deus, achando que é salvo, achando que é de Deus, se julgando melhor do que os outros? Vai continuar nessa mentira do diabo, preso, escravizado, separado da vida com Deus? Ou vai passar a ser inteligente, prudente, ouvir, estar atento, raciocinar, questionar, para que a verdade ilumine o teu entendimento? Pense, busque o conhecimento de Cristo na palavra, não de Cristo de igreja. Esse Jesus das igrejas que você aprende lá é o falso, é o Jesus criado pela religião. É o Jesus que não te liberta, te escraviza dentro da igreja. O Jesus que a Bíblia revela, ele convida o ser humano para ser liberto, para ter paz na alma, para ter convicção, certeza, alegria e a segurança da salvação. O Jesus das igrejas, para você ser salvo, não basta só crer nele. Tem que cumprir as regras das igrejas. Tem que estar dentro das igrejas. Tem que viver os cerimoniais, os rituais, as atividades de igreja. Senão você não é salvo. Esse Jesus, pregado pelas religiões, não te proporciona salvação. Quer salvação? Você tem que crer no verdadeiro Salvador. Você tem que ouvir a verdade de Deus. Você tem que se converter não a uma religião para viver uma vida religiosa dentro dessa ou daquela religião. Você tem que converter-se a Cristo para viver a tua vida com entendimento na palavra dele. Isso aqui Jesus me ensinou. Isso aqui eu não quero não, porque Jesus disse que eu não fizesse. Não é a prática. Não é a vida de atividade. Não é a vida de presença de culto. Não é a vida de devoção e consagração dentro da formalidade religiosa que eu estou vivendo com Deus. É a vida em Cristo, na palavra dele, que eu tenho vida com Deus. E é aí onde está o maior número de pessoas que desprezam, rejeitam e não dão ouvido à palavra de Deus. É dentro das igrejas, do sistema religioso. E se você está aí dentro, saia enquanto é tempo. Não endureça o teu coração. Está tão duro o coração de religiosos. Quando ele ouve uma palavra dessa, ele já começa a dizer, olha, está falando da igreja. Ele não para nem para raciocinar. Eles não têm liberdade de pensar. Porque o sistema religioso escraviza, robotiza e... O sistema religioso robotiza
e aliena o povo, para o povo não pensar e ficar preso na direção deles. Porque quando eles ouvem a verdade, já começam a ficar furiosos, se aborrece e já vai destratar e defamar quem está levando a verdade. É isso que os religiosos fazem. Não aceitam. Então, a maior mentira do diabo está dentro das igrejas, do sistema religioso, onde o povo está lá nessa mentira, vivendo ela como se fosse vivendo para Deus, na verdade de Deus. Olha as mentiras do diabo para encerrar esse vídeo de instrução nessa live. Vou citar para vocês algumas mentiras de Satanás que impedem você do entendimento e do conhecimento do Evangelho para viver para Deus. Te prendendo nessa mentira, como se fosse aí onde tu vai encontrar Deus, que não é. Olha algumas das mentiras formuladas por homens inspirados por Satanás e pregadas como verdade de Deus. Igreja, casa de Deus, lugar físico geográfico. Autoridade espiritual de Deus, sacerdote, pastor, papa, padre, líderes religiosos. É algumas mentiras que eu estou te mostrando que é pregada dentro do sistema religioso para o povo se submeter. Rituais cerimoniais e sacrifícios, como dar dízimo, ser batizado, tomar ceia, guardar sábado, cumprir obrigação de culto, sacrifício religioso. Isso tudo é mentira. Que Jesus nunca orientou ninguém a nada disso. Eu estou citando aqui algumas mentiras que o diabo prega dentro dessas igrejas para o povo pensar que é verdade de Deus. Não, tem que buscar a Deus. Tem que estar na casa de Deus, adorando a Deus. Não se pode ser de Deus, nem adorar a Deus, nem servir a Deus, se você não tiver uma igreja. Você tem que ser de uma igreja. Você tem que estar sob a autoridade, a cobertura espiritual de um pastor, um padre, um papa, um líder religioso. E com essas mentiras, que o povo é escravizado, impedido de chegar a Deus, seguindo a mentira, pensando eles que estão se convertendo a Deus, servindo a Deus, consagrando sua vida a Deus, e pensam que estão salvos, aprovados por Deus. Eis a necessidade de você dar ouvido a essa palavra, essa instrução, esse esclarecimento que está indo agora para você. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir e crer, vai encontrar a verdadeira vida com Deus, porque vai ser liberto. A luz de Deus ilumina o nosso entendimento. Você acha que uma pessoa que está escrava dentro das práticas religiosas do sistema católico romano, ela pensa que está servindo o diabo? Não. Ela entende que está vivendo para Deus. Só que quando a gente pega tudo aquilo, todos os princípios e valores e direção que eles estão lá sendo formados, aprendendo e vivendo e praticando, está reprovado por Deus. O Evangelho não orienta eles àquela direção. Eles estão perdidos de Deus, mas eles entendem que estão servindo e indo e vivendo para Deus. Vocês acham que os evangélicos que estão escravidando, vivendo alucinados, neuróticos, histéricos, manifestando-se, fanáticos, alienados, vivendo as práticas de fé, de vida religiosa dentro do sistema evangélico, como se fosse para Deus, vocês acham que eles estão achando que estão servindo o diabo? Eles estão ali achando que são de Deus, a ponto de julgar que os outros não são, só eles. Como se Jesus tivesse dito que a única religião de Deus é evangélica. A única igreja de Deus é evangélica. O único povo de Deus é evangélico. O povo de Deus não é quem está dentro de nenhuma religião. Não é nenhum religioso fanático de nenhuma igreja. O povo de Deus é quem está em Cristo, que é lúcido, sóbrio, inteligente, prudente e anda cuidando da vida dele. Não é dentro da igreja, é na doutrina de Cristo. Vocês acham que os milhares e milhões de pessoas que estão nas religiões espírita, budista, mórmon, muçulmana e outras,
Vocês acham que esse povo está com a esperança de ir para o inferno? Estão com a esperança de que estão servindo a Deus para ir para o céu. Só que estão perdidos. Continuam no caminho do inferno. Porque o diabo cega esse povo dentro da religião para não ter a luz de Deus iluminando ele, para ele compreender o que o Evangelho ensina. É o que a palavra diz. O Deus desse século, referindo-se a Satanás, cegou. Não foi a visão física, ótica. Cegou o entendimento, a visão espiritual. O entendimento para com Deus está cego. Para que eles não contemplem a verdade do Evangelho de Cristo, por onde podem se salvar. E esse é o propósito, a estratégia e o objetivo do diabo. O próprio Jesus disse isso. Lucas 8,12. Que o diabo trabalha dessa forma para que o homem não aceite a palavra, para que não venha a ser salvo. E disse Jesus que o diabo tira do entendimento da pessoa a palavra, para que essa pessoa não se salve, crendo na palavra. Não é estando dentro de igreja ou religião. Salvação é crer na palavra. Essa palavra é Jesus, que o Evangelho mostra. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. Foi o que Jesus disse. É por isso que o diabo trabalha, para esse povo não crer, o coração duro, rejeitando a palavra, rejeitando a verdade, para que eles permaneçam condenados, indo à condenação. E Paulo vai dizer que o motivo pelo qual serão condenados é porque não deram ouvido à verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, versículo 10 e o 11. Serão condenados por não dar ouvido à verdade para se salvar, permanecendo na mentira. Infelizmente, irmãos, eu sempre digo isso, não com alegria, mas com choro na alma verdadeiramente. Deus sabe. É por isso que eu me exponho tanto, condenando esse sistema do inferno religioso, onde está a maior mentira de Satanás sendo pregada para levar o maior número de pessoas para o inferno, é dentro da religião. Eu sempre digo isso. Se tem o maior número de pessoas que vai para o inferno, não são os macumbeiros, não são os assassinos, as prostitutas, os bêbados, são os religiosos, que estão vivendo a mentira em nome de Deus, estão vivendo no mundo mentiroso de Deus, dentro da religião, pensando que estão vivendo para Deus, que não são do mundo, são de Deus. De Deus é quem está na palavra, é quem guarda a palavra, é quem se converte na palavra, é quem está sendo prudente, como disse Jesus, tendo pouca força, guardar a palavra dele e não negar o nome dele, sendo fiel até a morte, sendo prudente, como o homem que edifica a casa na rocha, é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir esses sermões melancólicos, religiosos, esses sermões de autoajuda, esses sermões de santidade. Já percebeu que a maioria desses líderes, ele prega uma santidade dentro de uma forma que ele se coloca como santão e bota aos outros, olhe, seja santo. Jesus sendo santo, santo, santo. Ele nunca pregou essa santidade que esse povo prega hoje. Cuidado, você que está aí, Deus está te vendo. Como se Deus não estivesse vendo a ele. Só porque ele não se prostitui e não bebe, ele acha que é santo. Mas está lá com a mentira, o fingimento e o coração cheio de iniquidade. Ele está pensando que é santo. Só porque está numa igreja vestindo uma roupa de crente, andando como crente, falando como crente, mas não é crente que vive dentro de religião de crente que vai para o céu. É crente em Jesus, que anda como Jesus ensina, que fala como Jesus mandou, que vive como Jesus orientou. Não é como a religião, os líderes religiosos ensinam. Eu prego, irmão, de uma forma bem taxativa, contra a mentira do diabo pregada por esses homens líderes religiosos, como se fosse verdade de Deus. Se você quer ser de Deus, dê ouvido a essa verdade, esse esclarecimento que você agora foi abençoado recebendo. E esse que vos fala está sempre aqui à disposição para vos levar o ensino, responder a quem questionar. Amém?